bem com vocês? Hoje nós temos aula de língua portuguesa e história e o tema da nossa aula é Dia da Árvore, porque hoje é o Dia da Árvore, um dia bem importante. Então, crianças, peguem o seu caderno, façam o cabeçalho com a data de hoje, que é 21 de setembro. Então vamos lá. Rio Negro, 21 de setembro de 2021. Então hoje é dia 21 de setembro, um dia bem importante. Então, crianças, vamos começar a nossa aula. Copiaram já? Pause o vídeo, copie e aí continuamos aqui. Para iniciar a nossa aula, eu vou fazer a nossa leitura de letra, que eu acredito que tem criança que ainda está bem curioso com as histórias, né? Com as cartas do gato ronroroso. Na última história, a gente viu uma carta, uns bilhetinhos da bruxa se passando por uma princesa. Vamos ler agora a resposta da carta que o tio Macabro mandou pro gato? Então vamos lá. Então vamos fazer a nossa leitura agora. Então, crianças, na carta anterior que o gato ronroroso mandou pro tio Macabro, ele pediu socorro, né? Pediu socorro porque a bruxa, Bruxilda, estava aqui, ó, mandando cartinha pro príncipe, se passando por princesa, testando, ó, treinando para andar bem certinho, para ter um encontro com o príncipe, né? Ela mandou um bilhetinho. Então vamos ver o que o tio respondeu pro gato? Então vamos lá. Aqui está a carta, ó, chegou no envelope. Depois eu abro para vocês, ó, o gato sentadão aqui, ó, no sofá, segurando a carta pela mão, o sapo segurando também. Então vamos ler lá. Velha Casa Bolorenta, Rua da Chaleira Voadora, Piolhópolis, Depré-feira. Depré, será que é segunda-feira? Depré-feira, todo mundo não, as pessoas não gostam muito de segunda, né? Meu querido RB é Ronroroso de Bragança. Eu e sua tia tivemos uma ideia brilhante. Deixe a HB pensar que ela se parece com uma linda princesa e torne-a um verdadeiro horror. Então, no momento em que a vir, o príncipe sairá correndo como louco e será o fim de toda essa bobagem de quero ser uma princesa. Segue um feitiço para ajudar. Enquanto isso, vou procurar o feitiço da couve-flor, transformada em carruagem. A sua tia envia essas fotos nossas das férias em Vassourândia e diz que já fez várias luas que ela não o vê. Quando é que você vai aparecer? Um beijo, tio Macabro. Então aqui tá a carta, ó. Caso não encontre o destinatário, devolva para a velha Casa Bolorenta, Rua da Chaleira Voadora, Piolhópolis. Ele não tinha medo que a carta se perdesse, então era melhor devolver do que se perder. Olha a foto que eles foram passear. Lá tem outra foto que a tia e o tio, ó, o tio e a tia. Então vamos ler aqui o feitiço? O feitiço da feiura total. Seja feia, seja bruxa, a feiura está com tudo. O nariz arrebitado ficará todo entortado. As verrugas nas bochechas vão brotar em profusão. Sem parar vão crescendo as unhas do dedão. O cabelo todo sujo, bem fedido e espetado. O olho vesgo, as pelancas e as rugas de verdade. Cada passo do feitiço transformando em realidade. Seja feia, seja bruxa, a feiura está com tudo. Para resultados mais rápidos, repita as palavras diante de uma tigela de ovas de sapo. Letras miúdas. Nenhuma. Esse feitiço é infalível. Nossa, quase não consegui ler de tão miudinho, olha lá. Legal, né? Vamos ver se vai dar certo. Quando que a gente vai saber? Na próxima carta. Então vamos para nossa aula. Então, crianças, nós vamos trabalhar um texto sobre o Dia da Árvore, que tem a ver com árvore. Então olha lá no slide que eu vou ler com vocês. Vocês têm na apostila. Então leiam lá comigo. O pomar. Papai, quando vamos fazer nosso pomar? Perguntou Paulinho.
Podemos começar a limpar o quintal no próximo fim de semana, respondeu o pai, abaixando o jornal que estava lendo. Não vejo a hora de comer frutas do nosso próprio quintal. Vai ser o pomar mais bonito do mundo, disse o menino com ar sonhador. Acorde, rapaz! Antes disso acontecer, as fruteiras precisarão de muitos cuidados. Ainda teremos muito trabalho pela frente, advertiu o pai, voltando a ler o jornal. Depois de pensar um pouco, Paulinho voltou a perguntar ao pai: Papai, que frutas nós vamos plantar? Precisam ser fruteiras dessa região para serem produtivas e darem frutas saborosas, explicou o pai, desistindo de ler o jornal. Mas quais? Insistiu o menino. Vamos fazer o seguinte. Primeiro limpamos o quintal. Depois dividimos o terreno para que caiba o máximo possível de fruteiras e marcamos o terreno para que caiba o máximo possível de fruteiras e marcamos os lugares onde elas serão plantadas. Assim saberemos quantas árvores poderão ser plantadas em nosso pomar. Então resolveremos o que plantar. O que você acha? Concorda? Concordo, respondeu o menino muito sério. Pai e filho trabalharam vários fins de semana para deixar o enorme quintal pronto. Só então começaram a plantar cupuaçu, taperebá, açaí, graviola, ingá, abacaxi, abacate, banana, maracujá, laranja, limão e manga. Ficou mesmo uma beleza. Não vai dar frutos logo, não é, papai? Logo não, mas um dia teremos o prazer de colher frutos plantados e cuidados por nós. Respondeu o pai, passando a mão na cabeça de Paulinho, que olhava orgulhoso o trabalho concluído. Então, crianças, nós vamos agora falar sobre esse texto, não é? Vocês perceberam que ali tinham árvores frutíferas que não são da nossa região? Algumas não são da nossa região, né? Então, a gente percebe que cada região do Brasil produz um tipo de árvore. Aqui nós estamos falando de árvores frutíferas, mas não existem só árvores frutíferas. Mas vamos responder as perguntas referentes ao texto, tá? Então leiam lá comigo lá. Vamos lá. Sobre o texto. Qual é o título? Então você vai procurar lá no texto onde é que está o título. Quantos parágrafos tem? Crianças, prestem bem atenção aqui na professora agora. Parágrafo, a gente marca também pelas falas. Vamos voltar lá no texto para você ver. Olha aqui, ó. Onde tem o papai é um parágrafo, aqui é outro. Então você vai contando cada um, aqui é outro, tá? Então vai marcar pelas falas também. A outra pergunta, número 2. Ligue as palavras ao seu significado. O que você acha que significa pomar? Veja lá no texto. O texto já é o pomar. O que é um pomar? Pomar, será que a palavra pomar significa fértil, rendosa, árvore frutífera, terreno onde nascem árvores frutíferas? Ou a palavra avisou, notou? Procure lá no texto onde diz pomar e tente identificar. Fruteiras, será que ele quis dizer com fruteiras, né? Será que ele quis falar que fruteiras é fértil, rendosa, é árvore frutífera, é terreno, é avisou? O que ele quis dizer? Advertiu e produtiva. Então você vai ligar essas 4 palavras aos 4 significados, tá bom? 3. Conte com suas palavras sobre o que o texto fala. O que o texto está falando? O texto está contando uma história, mas sobre o quê? Está contando o quê? Então escrevam ali. 4. Onde foi feito o pomar? Tem que ler o texto de volta para descobrir onde que esse pomar foi feito, né? Onde que foi plantado essas árvores.
Tem um lugar, leiam lá. O que o pai lembrou ao Paulinho? Então o pai lembrou algo para o Paulinho, porque ele estava muito ansioso. Então, para plantar as árvores e para colher os frutos, o que o pai lembra o Paulinho? Ele lembra, faz assim, chama o Paulinho, olha, veja isso, preste atenção lá. Leia o texto de novo, você vai perceber. E a número 6, enumere as frases na sequência do texto. Qual dessas 4 frases aparece antes no texto? Qual delas? Então você vai colocar o número 1. Se a palavra que começa antes, que aparece antes no texto é resolvem o que vão plantar, se essa aparece antes das outras 3, você coloca o número 1. Se não é essa, se é marcam os lugares das árvores no terreno, se for essa, marca o número 1 ali. Limpam o quintal, dividem o terreno. O que eles fazem primeiro ali? Então você vai pôr o 1, o 2, o 3 ou 4. O que foi plantado no pomar? Quais são as árvores frutíferas que foram plantadas? Você vai anotar ali. De quais frutas você gosta mais? Dessas que estão aparecendo ali, quais que você já comeu e gosta, né? Deixa eu voltar lá. Olha, por exemplo, essa aqui, ó. Cupuaçu eu nunca comi, mas tem algumas dessas que eu já comi. Açaí já, taperebá, nunca comi. Então, dessas que você vai ler ali, quais que você gosta mais? Talvez você não comeu alguma, mas alguma dessas sim, né? O que eles fizeram para preparar o solo para o plantio do pomar? O que eles fizeram? Eles não foram só plantando, eles prepararam. O que eles fizeram? E a 10, representa o pomar do texto com um desenho. Não se esqueça, tem que colocar as árvores bem organizadinho, como o pai separou lá o terreno, tá? E o texto que você consegue. E agora nós vamos para a nossa aula de história. Então, crianças, prestem bem atenção que agora na nossa aula de história você tem uma avaliação para fazer. Então, nós vamos ter uma avaliação falando sobre as grandes plantações. São coisas que eu já expliquei e que tem no livro também. Então, você pode ler lá, estudar antes para daí fazer. Ou ir procurando as respostas, pode fazer. Pode usar o livro. Mas a professora vai explicar para vocês bem certinho sobre isso. Então, acompanhe agora que eu vou explicar novamente para que você tire uma nota 10 nessa prova. Tá bom? Então, vamos lá. Então, crianças, lá na apostila de vocês têm uma imagem que mostra uma imagem do Brasil colônia. Então, vocês têm uma pergunta que diz assim: atividades econômicas que iniciaram a ocupação do território brasileiro. Então, no século XVI, que é na época do Brasil colônia, que o Brasil era colônia de Portugal. Então, a gente vai estudar agora quais eram essas economias, o que era plantado no Brasil. Então vejam, lembrem, crianças, que no Brasil era plantado pau-brasil. Na verdade tinha o pau-brasil e era uma das economias que os portugueses retiraram. Por quê? Porque eram árvores nativas aqui. Então eles extraíam o pau-brasil, ó, esse é o pau-brasil, e vendiam. Então, uma das atividades era a extração do pau-brasil, olha. Extraíam, colocavam nos navios e vendiam, porque era muito rentável. Por que era rentável? Porque o pau-brasil era usado para tingir peças de roupas, porque ele era bem forte. Olhem aqui a imagem, olhem como ele é vermelho, né? Então ele tinge bastante. Então ele era muito valioso para ser vendido. Outra atividade que foi usada aqui no nosso país, no início ali do Brasil colônia, foi as plantações de cana-de-açúcar. Também dava muito dinheiro. É o que se plantava aqui. Então os portugueses vieram e plantavam cana-de-açúcar. Então foi a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil. Por que industrial? Porque eles industrializavam. Só que tinha um problema.
eles plantavam como uma monocultura, ou seja, só isso. Plantavam só cana-de-açúcar e isso causava problemas. Quais será que eram os problemas? Isso empobrecia o solo e reduzia os nutrientes, tornando a terra infértil. Hoje em dia, se você plantar num terreno só uma cultura, é o que vai acontecer, vai causar um problema, e naquela época aconteceu. Então empobreceu o solo, reduziu os nutrientes e tornou a terra infértil, ou seja, já não nascia muito ali. Então há cerca de 500 anos, os portugueses montaram engenhos no Brasil para a produção da cana-de-açúcar. Então olha aqui os escravos estão cortando a cana, né? Então eles usavam a mão de obra escrava para isso. Quem eram esses escravos? Eram pessoas que viviam na África e que foram escravizadas, ou seja, trouxeram sem a vontade deles e colocados para trabalhar. Então olha aqui o que os escravos faziam. Eles plantavam, colhiam. O que mais que eles faziam com a cana-de-açúcar? Eles moíam a cana, olha como era pesado. Então, aqui, se você ver, são 3 rolos de pedra ali, ó, que está sendo moído a cana. Depois, esse suco que sai da cana vai ser fervido e feito açúcar. Então, era um trabalho muito sofrido. Olha aqui, ó, aqui o açúcar já está sendo líquido colocado aqui, depois fervido, e aí é colocado nesses tachos de barro. E aí o açúcar vai ficar embaixo, uma parte, em cima outra. O açúcar mascavo e o açúcar branco. Olha como era sofrido. Você vê eles carregando, sofrendo, fazendo, moendo a cana. Olha quantos homens para moer a cana aqui né, para produzir, para colocar o líquido. É muito trabalhoso. Imagine o calor também. Veja que essa pessoa está só com um pouquinho de roupa, porque é muito quente o sofrimento que era. Então era muito sofrimento, era muito trabalhoso. E eram escravos, né? Tinham que fazer, senão apanhavam. Então não tinha dignidade, não tinha respeito. Tinha muita violência e castigo, e também muita morte. Aqui é uma imagem de um navio negreiro, um navio que trazia os escravizados, né, para viver aqui. Se você observar aqui embaixo, não sei se você consegue ver, eu trouxe essa imagem, olha aqui, eu tenho uma mulher amamentando um bebê. Então elas eram raptadas, né, sequestradas e trazidas, olha o bebezinho aqui. Então vejam que condições que eles vinham, né? Se você olhar, eles estão com poucas roupas, é porque era muito quente, muito sofrido. Aí eles tinham a cultura deles também. Então eles sofriam aqui com violência, castigo, não tinha dignidade nenhuma. Olha que o trabalho era muito forte. Então era pesado, muito trabalho pesado. E olha o castigo. Aqui uma imagem deles batendo em um homem. Simplesmente, se não ficasse o serviço como eles queriam, eles batiam. Né? Se você olhar aqui no pé, ó, tem uma corrente. Então é muito difícil, era muito humilhante. Então os escravos, eles se revoltavam com isso tudo, com esse sofrimento, né, de estar num país que não é seu, de ser obrigado a fazer as coisas que você não quer, de ser raptado da sua família, tirado de onde você vivia. A pessoa nunca mais via ninguém, nenhum familiar, a não ser que mais tarde algum familiar também fosse raptado e trazido para a mesma fazenda, mas era muito difícil. O que acontecia? Eles estavam sofrendo, então eles se revoltavam, olha. O que eles faziam? Queimavam as lavouras e fugiam. Quando eles fugiam, eles formavam os quilombos, onde eles viviam livres, né? Os quilombos eram bem no meio da mata, muito escondido, muito longe das fazendas, porque senão os senhores encontravam e levavam de volta. Certo? E ali eles iam formando famílias. No Brasil, o quilombo mais conhecido e um dos maiores foi o Quilombo dos Palmares. Aqui nós temos Zumbi dos Palmares, que era o chefe do quilombo. Tinha um chefe, né? Então, um dos maiores era o Quilombo dos Palmares. Hoje em dia, no Brasil, essas comunidades que ainda existem, né? Porque ainda existem crianças, as famílias
que elas não são mais escravas, né? Que bom, graças à Lei Áurea, elas não são mais escravas, mas essas famílias foram permanecendo e continuando nos quilombos. E nós chamamos no Brasil de comunidades quilombolas, comunidades negras rurais, quilombos remanescentes e quilombos contemporâneos. São os descendentes daqueles que foram escravizados, né? Então, ainda existe o quilombo no Brasil, mas de outra forma. Eles permanecem, eles mantêm rica, eles mantêm viva, na verdade, a cultura deles ali. Como que eles fazem? Eles valorizam os seus costumes, a sua língua e a sua religiosidade. Aqui é uma cena de algum evento religioso para eles, tá? Essas religiões eles trouxeram da África. Claro que misturaram um pouco com a que a gente tinha aqui, né? Com o que os portugueses foram ensinando, mas é a cultura deles, é a religião deles. E a gente tem que respeitar todas as culturas, as línguas e as religiões. Então, crianças, voltem aqui comigo agora. Então, crianças, lembrando que essas terras que os quilombolas, que essas comunidades quilombolas receberam, ou eles receberam por herança, ou compraram, né? Então, olhem lá no livro que tem uma pergunta aqui na apostila que fala sobre isso, olhem lá que lá tá bem explicadinho, tá? Então, vejam lá que tá bem explicado para vocês no texto que a gente estudou na outra aula. Então, façam essa prova com bastante capricho, essa avaliação. E até a próxima aula. Tchau!